Boa tarde, alunos do suporte, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje vamos para mais algumas explicações de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade agora na atividade número 8, tá? Então ali, preencham sempre o nome de vocês com letra maiúscula, tudo caprichado, o quinto ano, se é A ou B, a data, né? Então vamos supor, o dia que vocês estão, o dia, o mês, que é no segundo ali, que no caso é o mês 4, 04, abril é o mês 4, e o ano é 21, que a gente sempre coloca os dois últimos algarismos, tá? Então aqui, leia, a primeira atividade, o que que diz? Leia e escreva por extenso. Então esse exercício é muito importante, gente, porque aqui a professora já colocou números grandes. Então o primeiro aqui, ó, como que a gente pode ler o primeiro número? Olha aqui, ó. O primeiro número seria esse aqui, ó, certo? Observem que, para eu nunca me perder na leitura de um número, eu posso ir da direita para a esquerda, né? Contando daqui da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Por que eu conto 1, 2, 3? Por causa que 3 ordens formam uma classe. Então, esse aqui, por exemplo, eu posso pôr o pontinho para eu poder fazer a leitura. Observe que aqui a professora não coloca o pontinho, mas ela deixa um espacinho para separar as classes, tá? Então, como que seria a leitura deste primeiro número aqui, ó? 2.693, ok? Então, vocês fazem bem caprichado, uma escrita bem correta, tá? O item B, vou fazer mais um. O item B seria este número aqui, ó. Então, novamente, 1, 2, 3, pontinho. Então, como que eu faço a leitura? 13.915. Vírgula é por a vírgula, né? É que a professora tá falando, tá? Ok? Então, daí vocês continuam aqui. Lembrando, por exemplo, ali na letra A palavra 600. Como que a gente escreve? Acho que eu já chamei a atenção para vocês, sobre a escrita, né? Ó, 600, né? Então, procurar fazer corretamente ali a escrita dos números. O exercício número 2 desta atividade diz o quê? Complete a tabela com os números que faltam, tá? Então, qual que é o significado da tabela? No meio da tabela está escrito número. E daí à esquerda está escrito o antecessor e à direita sucessor. E eu coloquei meio pulado ali. Alguns eu coloquei o número do meio, vocês têm que dar o antes e o depois. E alguns eu coloquei variado, para vocês tomarem cuidado aí. Lembrando que, agora eu vou retomar uma coisa importante. Lembrando que a sequência dos números ela é crescente para a direita. Confere a sequência dos números naturais. Ela começa aqui e ela é crescente para a direita. Então aqui, ó, no primeiro número aqui que eu tenho que completar, o número do meio ali é 1879. É este número aqui, ó. Ele está ali no meio, certo? Eu quero o antecessor que está à minha esquerda e o sucessor. Alguns eu posso fazer de cabeça, rapidinho. Quem que vem antes dele? Basta eu diminuir uma unidade, aqui na ordem da unidade, sempre no último aqui, ó. Então, um antes dele é fácil, 1878. Eu acredito que a grande maioria saiba fazer isso aqui, tranquilo. Agora, como aqui termina em 9, eu vou para outra ordem. Será que eu consigo fazer de cabeça 1879 mais um? Porque para a esquerda, a gente tira uma unidade para saber o antecessor. Para a direita, a gente soma uma unidade.
Então, 1879 mais 1. Puxa, acho que eu me perco, eu tenho dificuldade. Então, se o aluno, porque cada um é diferente no seu aprendizado, se o aluno tem dificuldade, o que ele pode fazer? Ele pode armar uma continha, né, digamos assim, somando 1. 9 mais 1 dá 10, sobe 1. 1 mais 7 dá 8, 8 e 1. Então, o sucessor de 1879 é o quê? 1880. Lembrando que se eu consigo fazer mentalmente, tranquilo. Eu só explico tirar 1 para o antecessor e somar 1 porque é o correto. E também ajuda na hora dos cálculos. E quando é um número de uma centena exata, de uma unidade de milhar exata, que às vezes a gente acaba se confundindo. Então aqui eu expliquei o primeiro da tabela. Então daí vocês iriam completando. Agora, por exemplo, se eu dei aqui, ó, o quarto aqui, o de cima para baixo, eu dei o sucessor, 8001. Eu tenho que completar para trás dele, antes. Então eu tenho que tirar 1 para achar o número central e ainda tirar 1 para achar o antecessor. Então, se eu quero os da esquerda, eu vou diminuir. Porque lembrando que a sequência ela caminha para a direita. Ela vai crescendo para a direita. Então eu vou deixar aqui para vocês continuarem, lembrando para tomar cuidado, por exemplo, no último, que ela é uma dezena de milhar exata. Então eu vou deixar como um desafio, lembrando que quem não conseguir pode estar me perguntando no meu particular, ok? Tá, agora a questão número 3. Que números tornam verdadeiras as igualdades? Pode consultar a tabuada. Lembram que eu já expliquei lá a construção da tabuada? Agora vocês já vão memorizando, né? A gente costuma dizer que a tabuada é importante, digamos, decorar mesmo, entender a construção, como a professora já explicou na aula anterior, mas no decorrer das aulas ir memorizando. Então aqui, ó, tá assim, ó. Olha aqui, gente. Tá assim, eu vou explicar só um exemplo, porque esse exercício é fácil. Então aqui é o símbolo do vezes, né, que é a multiplicação. Aí eu vou procurar na tabuada. Quanto vezes quanto que vai dar 28? Quanto vezes quanto? Na tabuada de quem? Do qual? Então eu tenho essa alternativa. 4 vezes 7 dá 28. E também eu posso fazer assim, ó. Olha aqui, ó, que também dá 28. Então aqui as duas possibilidades estão certas. Lembrando aqui a propriedade comutativa da multiplicação, que eu posso trocar os fatores e o produto não se altera. O resultado é o mesmo. Então aqui um exemplo do 3. Do 4 diz o quê? Descubra o segredo e complete as sequências. Então aqui, ó, a primeira sequência, eu creio que até tá fácil, 100, 200, 300. São sequências de centenas exatas. Lembrando que ali no meio do 100 e do 200 tem todos aqueles números. Mas para essa sequência, eu vou pulando de 100 em 100. Porque é a regra dela, é a regularidade dela. E essa outra aqui, ó, 150, 250, 350. Também, será que ela está pulando de quanto em quanto? Então, não vou contar a regularidade dessa nem da outra. A outra, a última, ela está decrescendo, ela está diminuindo. Então, vocês também prestem atenção aqui, ok? E o último exercício, são algumas operações. Eu coloquei de mais, né, que é a operação de adição, a de subtração e de multiplicação. A divisão eu ainda não coloquei nesta atividade. Então, por exemplo, eu vou focar mais na montagem, lembrando que a gente coloca unidade debaixo de unidade, dezena e tal. Aqui, pessoal, no exercício número 5 são algumas operações. Tem de mais, de menos e de vezes. A de divisão eu não coloquei aqui ainda.
Então, o primeiro é uma adição. Lembrando para tomar cuidado na montagem da operação. Unidade debaixo de unidade, dezena, centena. Sempre daqui para lá, ok? Então, por exemplo, 6 mais 8, utilizo os dedos da mão. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobe 1. Vem aqui, ó. Certo? E vou indo. Não vou finalizar porque é um desafio para vocês terminarem aí. A B é a mesma coisa, só que com a subtração. Eu já coloquei para chamar a atenção de vocês. A C é de vezes. Então, eu vou fazer uma de vezes aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, é importante de saber a tabuada. O 6, eu vou multiplicar pelos 3, pelos 4 algarismos. 8.963. Lembrando aqui as classes. 6 vezes 3 é 18. Sobe 1. Sempre na seguinte. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. 6 vezes 9, 54. Pesquiso lá ou eu pesquiso na minha cabecinha. Mais 3, 57. Sobe o 5. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51, 52, 53. Coloco aqui o 53 inteiro. 1, 2, 3, pontinho. 53.778. Então, pessoal, aqui tem mais algumas operações que vocês vão fazer o cálculo e deixar na folha, tá? E qualquer dúvida, pode me perguntar lá no meu WhatsApp lá, ok? Tchauzinho, até a próxima.